Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver o início de eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, em princípio, nós temos apenas um íon positivo, o cátion, desse sal, e ele, só pode sofrer a redução. E também só temos um íon negativo, e esse íon negativo é o que sofre a oxidação. No entanto, na eletrólise aquosa, a água também pode sofrer tanto o processo de redução quanto o processo de oxidação. A oxidação da água gera oxigênio. Uma maneira simples, para a gente lembrar, do processo de oxidação e redução da água, é que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, a oxidação gera oxigênio. O gás oxigênio, que é a substância simples a partir do oxigênio. E esse hidrogênio aqui, ele acaba saindo na forma de H+. Experimentalmente é fácil detectar isso, porque o H+ é um ácido, então o pH da água acaba ficando mais baixo devido ao aumento da acidez. E aqui, como são 4 hidrogênios, eu tenho a formação de 4 de H+. E o número de elétrons, devido à carga, tem que ser neutro. Então, desse lado é neutro, desse também. Então, se eu tenho 4 cargas positivas, é porque eu tenho 4 negativas para balancear e deixar isso neutro. Tá? Então, na oxidação da água, formando oxigênio, o hidrogênio e os elétrons. E lembrando que na oxidação, elétron sempre é produto. Então, lembrando que na semi-reação de oxidação, os elétrons são produtos e ficam do lado direito da equação. E a redução da água? Se na oxidação gera oxigênio, que é a substância simples do oxigênio, tá? A substância simples do hidrogênio é o gás hidrogênio. Então, na redução da água, eu tenho a formação de hidrogênio. E, ao mesmo tempo, formam as hidroxilas. Aqui também, experimentalmente, é fácil da gente observar isso, porque a hidroxila é uma base. Então, se na oxidação o pH diminui, devido à produção de hidrogênio, na redução da água, tá, a gente teria um pH aumentando, devido à formação dessas hidroxilas. Tá? Então, redução da água gerando hidrogênio. E o balanço de cargas? Se aqui, duas águas balanceado gera duas hidroxilas, duas cargas negativas, é porque foi necessário, então, 2 elétrons aqui. Então, 2 negativas desse lado, 2 negativas desse lado. E lembrando também que na semi-reação de redução, os elétrons ficam do lado esquerdo. Na redução, os elétrons são reagentes. Portanto, na eletrólise aquosa, eu sempre tenho uma competição entre os íons que estão dissolvidos na água e a água pelo processo redox. A maneira prática que a gente tem de prever quem é a espécie que sofre tanto a oxidação quanto a redução, tá? É a água ou são os íons? Por exemplo, imagine a eletrólise aquosa do brometo de sódio. Se fosse a eletrólise ígnea, eu teria o sódio sofrendo redução e o brometo sofrendo oxidação. Lembrando que o cátion sempre reduz e o ânion sempre oxida. Já se eu tenho a eletrólise aquosa, então eu tenho a água competindo tanto pela redução com o sódio quanto pela oxidação com o brometo. Então, no caso da redução, quem pode reduzir é o sódio, é o íon
né, positivo, o cátion. Então, eu tenho uma competição entre o sódio e a água, que na ígnea não existia. Só tinha lá o sódio, ele não tinha competição com ele, era ele que reduzia. Agora eu tenho que avaliar. A água sempre compete pelo processo. Então, ou é o sódio ou é a água. Qual dos dois reduz? Se eu tenho potencial, né, de redução dos dois, veja, a redução do sódio, sódio mais um elétron dando sódio metálico, tem um potencial de menos 2,71. Já a redução da água, né, a água reduzindo, né, gerando hidrogênio e as hidroxilas, esse potencial é de menos 0,83. Como a água possui maior potencial de redução, né, menos 0,83 é maior do que menos 2,71, é ela que vai sofrer o processo, é ela que vai reduzir aqui no caso. Então, numa competição entre o sódio e a água pela redução, a água, por ter um maior potencial de redução, ela é mais fácil de reduzir do que o sódio. Do mesmo jeito, né, no outro eletrodo, haverá uma competição entre os íons negativos, no caso o brometo, e a água pela oxidação. O cátion sempre pode reduzir, aqui é uma competição, né? E o ânion sempre oxidar, e aqui é uma competição. Se vai ou não depende, né, ele comparado com a água. Se ele tiver maior potencial de redução ou de oxidação do que a água, é ele que vai. Se é a água que tem maior potencial, é a água que vai. Então, a oxidação do bromo, lembrando, né, qualquer halogênio, quando sofre o processo de oxidação, gera uma molécula diatômica, Br2, Cl2, F2, qualquer um, né, dos halogênios. Esse processo aqui de oxidação do bromo tem um potencial de menos 1,07 volts. Já a oxidação da água, né, tem um potencial de menos 1,23 volts. E lembrando, né, que a oxidação da água gera oxigênio. Então, né, como o brometo possui maior potencial de oxidação, menos 1,07 é maior do que menos 1,23, é ele que vai sofrer a oxidação. Ele possui maior potencial de oxidação do que a água, então é o bromo que se oxida. Portanto, né, resumindo, na eletrólise aquosa do brometo de sódio, né, então você dissolve, é um sal solúvel, tem que ser solúvel em água, né? Na dissolução deste sal, vai gerar o sódio, né, mais 1 e o brometo menos 1. Então, nós temos a redução da água no cátodo. Tá? E lembrando que na eletrólise o cátodo é o eletrodo negativo. Então, a redução da água gera o hidrogênio. E a oxidação do brometo no anodo, que é o eletrodo positivo. Então, oxidação do brometo, gerando a substância, né, simples diatômica Br2. Se eu quiser a equação global, né, desta eletrólise, novamente, como é que a gente faz? Iguala o número de elétrons, 2 antes e 2 depois. Então, eu multiplico essa equação do brometo por 2 para gerar os 2 elétrons. Lembrando que se eu faço isso, o potencial é o mesmo. Eu não altero o valor do potencial. Aí 2 elétrons, eu posso cortar. A equação global fica cada 2, né, de água mais 2 de Br-, gerando hidrogênio, né, o gás hidrogênio, gerando o bromo, substância simples do bromo, e 2 de OH-.
É fácil de verificar isso daqui no processo global, porque eu tenho um aumento do pH, né? Está gerando hidroxilas. E o ΔE dessa eletrólise é de menos 1,90. Esse valor negativo, né, sugere que é um processo não espontâneo. E a eletrólise é assim, né? Os processos de eletrólise são processos não espontâneos, são processos que consomem energia. Portanto, na eletrólise aquosa do brometo de sódio, teremos a produção de gás hidrogênio no cátodo, que é o polo negativo, através da redução, e de bromo, tá, no anodo, polo positivo, através da oxidação. Valeu, pessoal. Até a próxima.